Fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Que nesse momento, imersos nessa tranquilidade, nessa natureza aqui que nos chama, possamos estar sentados numa postura confortável, com a mente e o coração tranquilos, alinhados com a espiritualidade superior, para que possamos dedicar esse momento para nós, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento espiritual, e que possamos mandar boas vibrações para a nossa palestrante, a fim de que ela possa fazer uma palestra efetiva de amor, de tranquilidade e que nos auxilie a nossa reforma íntima. Dessa forma, convidamos a nossa amiga Raimunda Gesteira, que irá proferir uma palestra com o tema Perdão das Ofensas. Seja muito bem-vinda, Raimunda. Olá, amigos dessa casa querida, que nos presenteia com mais esse convite renovador, a COFA, uma casa onde o amor habita, onde o trabalho no bem está sempre presente. É um prazer e uma grata satisfação estar de retorno para falar de um tema renovador, que é o perdão das ofensas. Já agradecendo ao convite feito pela diretoria da casa, pelo departamento doutrinário, por meio de quem eu estendo as minhas considerações aos trabalhadores que a elaboram. A proposta da casa hoje é para que possamos falar do perdão das ofensas. E nós sabemos que esse é um tema que nos conclama todo o tempo a pensar sobre a nossa conduta. Tema que está previsto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E nós sabemos que o Sermão da Montanha, ele tem como característica, ser um código de condutas trazido por Jesus, o grande pedagogo, o grande terapeuta de almas, que vem nos falar de uma mudança de comportamento. Nós sabemos que o tema é um tema desafiador, e só Jesus para nos trazer essa proposta renovadora. Esse capítulo está previsto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. E nesse capítulo em particular, nós vamos encontrar os seguintes itens: perdoai, para que Deus vos perdoe, reconcilia-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis a fim de que não sejais julgados, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, instrução dos Espíritos, perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, observar a imperfeição de outro, divulgar o mal alheio. Todos esses itens estão previstos no capítulo 10. E nós sabemos que a proposta do Evangelho, a proposta da doutrina, é trabalhar as questões morais. Talvez por isso tenhamos tanta dificuldade em entender, o convite de Jesus. Porque trabalhar as questões materiais é mais simples. Não que sejam fáceis, mas é mais simples no sentido de que nós vamos nos debruçar sobre questões mutáveis de uma forma mais rápida, talvez. Mas as questões morais passam por um aperfeiçoamento no nosso comportamento, da nossa conduta, da nossa forma de estar no mundo. E quando Jesus nos convida a esse trabalho de renovação, ele vem nos falar de algo que é um exercício diário. Muitas vezes nós ouvimos assim, essa frase, que é uma frase que se repete,
Ah, perdoar é esquecer. Perdoar é algo que nós conseguimos de uma forma mais rápida, quando esquecemos da questão. Mas aí eu não entendi a proposta do Cristo, porque perdoar não é esquecer. Perdoar é... Eu só entendo que eu perdoei verdadeiramente quando uma situação difícil que me fez remontar a mágoa, o ressentimento e tantas outras questões não me trazem mais desconforto ao lembrar. Porque o problema sempre vai existir. A questão sempre, o fato sempre vai estar registrado. Entretanto, é a forma como eu lido com ele, a forma como eu me sinto quando eu me reporto a esse. Se toda vez que eu me lembro do episódio vivido e esse episódio me causa algum tipo de desconforto, eu realmente não entendi a questão do perdão e eu não perdoei. E nós pensamos muito no sentido do perdão em relação ao outro. Ah, eu preciso perdoar o outro. Primeiro eu preciso trabalhar o auto-perdão. Se eu não me perdoo, a minha condição de perdoar o outro se torna algo muito difícil. Por quê? Porque eu preciso estar bem comigo. Eu preciso estar no processo de autolimpeza das minhas questões para poder lidar com algo que para mim foi desconfortável. Então, nessa proposta do capítulo 10, nós vamos ter lá o item do auto-perdão. E o Espírito Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela vai dizer que o antídoto para a culpa é o perdão. Né? Por que Joana vai dizer isso? Por que antídoto? Porque antídoto é tudo o que higieniza e nos liberta do veneno. E Joana vai trazer essa analogia, vai trazer essa colocação para que nós possamos entender que a culpa, que advém exatamente daquele processo onde nós ficamos ali divididos entre o perdoar e o não fazê-lo, ela vem dizer que quando ela se instala no nosso mundo íntimo, em função do que não conseguimos realizar para sair desse processo de dúvidas e de questões com o outro, o antídoto para a culpa é o perdão. Então, nós podemos dizer que o perdão tem uma extensão enorme. Quando Pedro pergunta a Jesus sobre quantas vezes perdoar, que Jesus vai dizer, não apenas 7, mas 70 vezes, 7 vezes, Jesus está dizendo a Pedro que é preciso fazer um trabalho de formiga e um trabalho de renovação de muitas vezes, porque ele sabe do nosso estágio, ele sabe da nossa condição, ele sabe que nós temos essa dificuldade justamente pela nossa condição humana. Mas se Jesus é o modelo e guia da humanidade, se é a Ele que nós precisamos nos reportar sempre, se é a Ele que nós precisamos seguir, e Ele vem nos trazer essa proposta, é exatamente a Ele que nós precisamos estar o quê? Ligados para realizar algo que não é fácil, né? Nós sabemos, por isso que é um exercício diário, contínuo e ininterrupto. Queremos fazer? Essa é a questão. Outra situação. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Né? Então, às vezes a gente diz assim, o outro não aceitou o meu pedido de perdão. Essa é uma questão do outro, porque ele é que vai ter que se resolver. Ele vai ter que fazer a parte dele. Não nós ficarmos o tempo todo nessa relação com ele, com esse outro, para tentar resolver o problema do outro. Né? Então, eu preciso pensar, o que é que eu estou fazendo? Que movimento eu estou construindo para sair desse contexto? E uma das situações que nós mais observamos, porque o não perdoar nos traz adoecimentos físicos muitas vezes, né? Adoecimentos psíquicos, ideias fixas, porque à medida em que eu fico num processo de repetição
todo o tempo de algo que já aconteceu e que eu não me renovei e que eu não consegui dar conta, o que acontece é que eu adoeço, né? As ideias fixas que levam aos processos de obsessão, que nós sabemos que acontece muito, né? As casas espíritas são procuradas por muitos de nós exatamente para fazer os tratamentos, buscando um equilíbrio energético, um equilíbrio fluídico, para nos libertar de processos muitas vezes dificílimos, de obsessões graves, né? Porque a obsessão nós sabemos que é uma doença que se instala a partir da afinidade de pensamentos. Então, se eu fico o tempo todo pensando em um passado que não foi bem trabalhado, em algo que não foi bem conduzido, em algo que não foi bem resolvido, lógico que eu vou estar como? Vou estar nesse processo de dificuldade no qual eu não me liberto, né? Os processos de depressão, as doenças da alma estão muito condicionados a essa questão. Nós que laboramos no atendimento de pessoas, né, no atendimento profissional, estamos nesse contexto de trabalho, ouvimos diariamente, né, pessoas que nos procuram com uma demanda de ordem emocional muitas vezes grave, que quando vamos fazendo o trabalho da escuta e que o outro começa a falar de si, ouvimos muito situações que estão ligadas justamente a essa questão do auto-perdão e do perdão de uma situação que às vezes aprisiona esse ser, aprisiona esse sujeito há anos. Situações de relatos que vêm da mais tenra idade, relatos que vêm de muitos anos de aprisionamento, de algo que foi vivido e não foi bem entendido, de uma frase que foi dita e que marcou profundamente esse sujeito a ponto de estar cristalizada na sua memória e que também reverbera muitas vezes no seu corpo físico. Quantas pessoas desenvolvendo, quantos de nós, né? Nós estamos falando de nós. Quantos de nós desenvolvemos problemas gastrointestinais pelo não exercício do perdão, desenvolvemos problemas cardíacos, desenvolvemos tumores, né? Às vezes tumores malignos, inclusive, em função desse pensamento recorrente de ressentimento, de mágoa, de não aceitação de determinadas contendas que foram vividas, que é muito grave. Sistema imunológico que cai aí direto. Quantas vezes já presenciei alguns companheiros que têm processos de viroses assim, recorrentes e que quando a pessoa vai, às vezes, faz N tratamentos, né? E a literatura da veneranda Joana de Ângeles, que trabalha na esfera da psicologia espírita, nos traz relatos, nos traz estudos profundos sobre essa relação mente, corpo, espírito, onde processos muito graves, né, de gripes recorrentes, de situações de ordem respiratória, dessa parte de alergias ligadas exatamente à questão do não perdoar, do não se perdoar. Ah, Raimundo, isso existe, existe, né? Recentemente, eu acompanhei um caso de um adolescente que vinha num processo de viroses e conjuntivites, né? Assim, sequenciais. Melhorava de um quadro, alguns dias depois estava de novo, já com outro, enfim, nessa questão muito da parte respiratória e de conjuntivites, né? Virais e às vezes até bacterianas. E aí, conversando com essa adolescente,
eu perguntei assim para ela se ela se recordava quando mais ou menos tinha começado essa questão mais repetitiva. E ela disse assim, começou eu me lembro que eu briguei estou muito triste porque eu briguei com uma colega, uma amiga muito querida, uma amiga de muito tempo, desde criança, a gente sempre foi da mesma turma na escola, a gente sempre esteve junto e nós brigamos e desde então eu fiquei assim. Ela conversando, adolescente, e aí nós fomos construindo, né, reconstituindo algumas coisas com muito cuidado e fomos vendo como esse sistema imunológico caiu pela tristeza e pelo abatimento de uma discussão, de uma situação de desconforto, onde o perdão precisaria ser trabalhado para a renovação das células. Isso é muito sério. Isso diz muito de todos nós. Isso mostra muito como estamos, né? A necessidade de trabalhar corpo e espírito em uma relação muito próxima. Mas nós queremos. Como é que a gente tem feito tudo isso? Como é que a gente tem se colocado nesse lugar, nesse mundo? O que é que nós estamos fazendo conosco para melhorar tudo isso? No item, quando diz assim, o item 1, né, do capítulo 10 do Evangelho, peço licença para ler, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia, está em Mateus capítulo 5, versículo 7, e no item 2, se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. E o 3 diz, se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Estão todos em Mateus, né, numa sequência de capítulos. E aí no item 4, nós vamos ter a seguinte explicação do Evangelho. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pede dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fé. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Vejam que aqui, inclusive, a espiritualidade faz uma analogia da necessidade do perdão como um elemento para que nós possamos trabalhar a mansuetude, para que nós possamos trabalhar a passividade, que também está previsto em um outro item do Sermão da Montanha, que bem-aventurados os mansos e pacíficos, em algumas traduções, bem-aventurados os brandos e pacíficos, para nos dizer de tudo isso, para nos falar de toda essa situação, que é algo que nós precisamos trabalhar no nosso mundo interno. Porque quando eu trabalho esses conselhos do Cristo, por que eu estou falando de conselhos? Porque Jesus, como educador e como terapeuta, ele não vai nos falar, não vai nos determinar, ele vai nos convidar à reflexão. Mas nós queremos participar desse convite, desse banquete. Nosso ego, o nosso comportamento ditatorial, o nosso sistema de controle sobre o outro, nos permite fazer esse trabalho que o Cristo nos conclama? Porque esse é o grande convite, né? Nós queremos fazê-lo, nós estamos nessa vontade de construir esse trabalho renovador que Jesus nos conclama. Então a gente precisa estar observando tudo isso, né? Fazendo essa relação conosco
para que nós possamos chegar nesse entendimento de que a pedagogia de Jesus é uma pedagogia da educação moral. O Evangelho é o grande educador de sentimentos. E para educar sentimentos, eu preciso estar aberto, eu preciso querer, eu preciso entender que a educação começa comigo e não com o outro. Porque nós fazemos um movimento o tempo todo de conselho ao outro, de julgamento do outro, de entendimento da filosofia para o outro. E nós? O que é que nós estamos fazendo conosco? As relações familiares que se destroem, as relações de trabalho, né? As relações de amizade, porque todas essas são construídas por um elemento chamado confiança. Confiança que demanda tempo para ser organizada, mas que basta uma vírgula para ser o quê? Destruída, né? Então nós precisamos ver o que é que nós estamos fazendo conosco e com os nossos pares. Outra situação, às vezes vivenciamos uma relação tóxica, uma situação de conflito, onde estamos sempre apontando o outro. E o nosso papel, e o nosso contexto, e o que é que qual é a nossa participação em tudo isso? É o outro sempre ocupado? E eu, Raimundo, o que é que eu estou fazendo? Quem sou eu nessa demanda toda? O que é que eu estou levando de positividade nas minhas relações? Porque se eu não me enxergo, se eu não me percebo como agente que dentro de um conflito, eu também posso ser aquele que traz desconforto para o outro, eu não vou nem fazer o movimento para entender o processo do perdão, né? Porque a gente às vezes diz assim, eu já perdoei Maria, mas ela lá eu cá. Eu já perdoei João, mas não quero nem que chegue perto de mim. Então eu não entendi o que é o perdão. O perdão é entender que o fato aconteceu, que uma situação ocorreu, mas que eu, quando me lembro, não me traz nenhum desconforto. É encontrar aquela pessoa com quem eu tive uma contenda, uma situação desagradável em algum momento, por algum motivo, e ao olhar a pessoa não sentir raiva, não sentir vontade de reagir de alguma maneira para que essa pessoa tenha algum prejuízo. Esse é o trabalho, né? Mas eu consigo. Nesse capítulo tem um item previsto que diz o argueiro e a trave no olho. Esse é um capítulo muito interessante, porque é um item muito interessante dentro do capítulo, porque o argueiro e a trave no olho vai me mostrar que eu aponto sempre, vejo sempre o defeito do outro, mas o meu, eu me escondo, eu não me percebo. Vejam como é algo de uma complexidade no sentido do autoentendimento, da autoeducação, mas não existe dificuldade para executá-lo se eu estou disposto a me educar para colocar o perdão como um elemento do meu dia a dia. Então, existem aí inúmeras situações a ser trabalhadas, né? Então, nós temos o exemplo de Jesus em vários momentos, com vários algozes, Jesus ali trabalhando pacientemente o exercício do perdão. Jesus ali trabalhando seus estados psíquicos, seus momentos, suas reflexões, para nos trazer exemplos. Porque ao contrário do que muitas vezes a gente pensa ou a gente não consegue observar, Jesus foi desafiado em muitos momentos. Jesus passou por muitas situações de maldade, de desrespeito, de falta de empatia do outro para com ele, né? Inclusive dos seus apóstolos, porque no exercício de estar com todos aqueles que eram discípulos, o mestre precisava ter a sabedoria, a sapiência, a capacidade de dialogar com cada um, chamando a reflexão.
Entre eles existiam conflitos, existia ciúme, né? Existia a questão da vaidade, a questão daqueles que tinham um conhecimento maior e daqueles que não tinham tanto. Por exemplo, o apóstolo Mateus, o Levi, era alguém de um conhecimento intelectual muito apurado, né? E aí a gente já vai ver Pedro, que era analfabeto, onde para cada um Jesus vai estar dando uma atribuição, Jesus vai estar acolhendo, Jesus vai estar trazendo para esse mundo e essa relação de interpessoal, onde cada um vai ser validado. E o que é que isso tem a ver com o perdão, Renan? Tudo. Porque diante de situações dessas, onde a inveja, a cobiça, o ciúme e outras tantas situações se multiplicam, os conflitos passam a existir muito latente, né? E o auto-perdão e o perdão das ofensas. Porque Pedro, essa ansiedade de estar perguntando a Jesus sobre o perdão. E Jesus vai dizer, não apenas 7, mas 70 vezes, 7 vezes. Exatamente porque esse era um dos que tinham, né, mais situações de desconforto. O Pedro tinha muito isso, né? Ele tinha uma natureza ansiosa, né? Era tudo para ontem. Era fiel escudeiro, mas vai negar Jesus 3 vezes quando se vê em situação de risco. E para com ele, Jesus vai trabalhar muito a questão do perdão. Olhem a sabedoria do divino diante dos exemplos que nós precisamos ter, né? E o mestre sempre nesse trabalho magnânimo e maravilhoso. Estudando recentemente a literatura psiquiátrica em função do trabalho que executamos, que precisamos estar nos atualizando sempre, vamos ver o professor psiquiatra Augusto Cury nos trazendo um exemplo, né, de renovação. Augusto Cury, que sempre se apresentou como ateu convicto, né? E ele resolve estudar a inteligência de Jesus. Ele resolve se debruçar para compreender que homem é esse que desperta tanta curiosidade e que consegue ter um poder magnetizador tão forte de atrair as mais diferentes inteligências para o seu campo de discussão. Aí Augusto Cury resolve estudar Jesus e ele escreve uma trilogia, né? O primeiro livro, O Mestre dos Mestres, e ele disse que ele ficou tão arrebatado. Gente, isso é relato dele, tem vídeos do professor Augusto Cury falando sobre isso, tem palestras dele onde ele traz isso, que ele foi tomado por um encantamento e um respeito tão grande a este homem, a filosofia trazida por esse homem, que Augusto Cury se tornou o que ele se denomina hoje um cristão sem fronteiras. Isso é fantástico. Inclusive ele fala em alguns vídeos dele também sobre o exercício do perdão. Então só um homem com a inteligência do Cristo para nos trazer a algo tão profundo e tão libertador. Nós só valorizamos e só entendemos de fato e de direito o que o perdão representa quando passamos por uma situação onde precisamos executá-lo conosco e com alguém com quem, né, enfrentamos algum desconforto. Aí nós vamos entender como ele é libertador, né? Quantos adoecimentos nós vamos deixar de ter. Quanta perda de tempo. No Evangelho, no capítulo 5, que também é uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, tem lá 2 itens, causas atuais das aflições, causas anteriores. E nós vamos ver quantas causas atuais, do aqui e do agora, que nos trazem adoecimento
grave e sério, justamente por não exercitarmos o perdão, justamente por não fazermos esse movimento conosco e com todos aqueles que estão no nosso entorno. Por isso, nesses itens primeiros do capítulo 10, nós vamos ter o chamado sobre a questão de ser pacificador e de ser brando, de estar dentro desse contexto na relação com o perdão. Porque a partir do momento que eu vou me educando para algo que é desafiador, não é fácil. Mas quando eu entendo que esse é um caminho de libertação do meu espírito, eu vou trabalhar muito para que seja algo do meu vocabulário diário. E isso eu aprendo no exercício, por isso é um exercício. Não existe, inclusive, pacotes, né? A gente que está na época e na era de combos, não existe combo para o perdão. Ninguém vai nos ensinar a perdoar. É algo que nós vamos aprender no exercício do fazer, no exercício do lidar com o outro, no estar nesse labor diário de aprendizado. E nós conseguimos realmente entender a proposta de Jesus? Nesse capítulo também, nós vamos ter aqui, reconcilia-se com os adversários. Isso é muito forte, muito profundo. Nesse item, reconcilia-se com os adversários enquanto estás a caminho com eles. Ou seja, é aqui e agora. Eu tenho uma diferença com alguém, eu preciso resolver agora. Aí eu postergo. Não, na próxima encarnação eu vou fazer isso. No próximo ano. Quando eu resolvo, eu me liberto. Né? Mas o outro não quer, o outro... Então, o problema do outro. Eu tenho que fazer. Por quê? O ter não é um ter de aprisionamento, não, gente. Não é um ter de determinação para que eu seja refém de mais uma questão. Não, é um ter saudável, no sentido de me libertar, sabe? Sair desse lugar de desespero, porque quando a gente está nesse tipo de conflito, a gente fica com um pensamento recorrente naquele que a gente supõe que nos ofendeu, naquele que nos deve, e a gente não melhora, não sobrevive. Todos nós já tivemos um momento aí, ou estamos no momento de ficar lembrando de um diálogo que machucou, de alguém que a gente não gosta, de uma série de coisas. Aí aquilo vai e volta, é aí que vem os pensamentos fixos. É aí que vem a desorganização mental, muitas vezes. É aí que muitos de nós, às vezes, vamos parar em locais, em emergências, em lugares de atendimento médico, porque nós nos descompensamos. A gente perde o sono, a gente perde o apetite, nosso organismo passa a funcionar de uma maneira diferente. Alguns de nós desenvolvemos processos de fobia, de pânico, de depressão, de enxaqueca. Tudo isso pelo não exercício do perdão. Ainda que exagero. É porque às vezes a gente não faz a relação. Observem as preocupações, né? A ansiedade com algum fato que ocorreu com alguém que a gente tem que resolver, eu tenho que dar resposta na altura, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. A gente vai ficando estressado. Tudo isso tem a ver com perdão. Olha quantas questões aqui, né? Porque esse é um tema para seminário. E nós estamos aqui reflexionando em alguns poucos minutos nesse bate-papo, né? Mas é tema para seminário, perdão das ofensas. E por que eu me sinto tão ofendido? Por que algo que me é dito me ofende tanto, me traz tanta chateação, eu fico tão aborrecido, eu não aceito, eu brigo, eu me desespero.
que é que o outro diz? Que componente de verdade tem naquela fala que me atingiu de uma maneira para me deixar sem dormir, inclusive? Né? Tudo isso eu preciso reflexionar comigo. Eu quero sair de determinado contexto? Eu quero verdadeiramente resolver um problema? Ou eu quero acentuar um problema? Então, tudo para que nós possamos pensar, né? Perdão, que perdão é esse? Quando Jesus, né, vem nos trazer a mensagem evangélica, o perdão das ofensas. Perdoar não apenas 7, mas 70 vezes, 7 vezes. Jesus que perdoou a ponto de até no último momento em que está na cruz, né? Aquele momento tão emblemático da história, quando ele olha para seus algozes, olha para aquela população, que ali naquele meio tinham aqueles que estavam sofrendo, né? Aqueles que estavam observando todo aquele espetáculo, que era um espetáculo promovido por um governo que tinha medo, né? Quem condena Jesus à crucificação tem medo de uma liderança positiva, tem medo de perder um poder. E aí, esse homem, quem é esse homem? Esse líder que atrai multidões, vamos lá botar na cruz, que era a pena de morte mais cruel e humilhante que se poderia determinar para alguém à época. Então vamos colocar este Galileu, escória da sociedade, numa posição humilhante, com o público, para que vejam e entendam que quem fizer semelhante vai também para essa mesma situação de desconforto e de humilhação. Né? Então, no meio de todos aqueles que estavam assistindo, tinham os que estavam sofrendo por ver o sofrimento do mestre, os curiosos, os indiferentes, os perversos. Então, tinham todos, e muitos de nós estávamos lá, viu? Naquele momento. Estamos aqui falando, muitos de nós estávamos lá. Éramos algum desses em algum grupo. Mesmo nesse momento, Jesus olha, né, já nos últimos momentos, suspira, ele olha para o alto e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que grandeza de espírito, que exemplo máximo de homem, de líder, de amor. Só Jesus, para diante de tanta dor e de tanta perversidade humana, pedir perdão por nós, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Na nossa ignorância, né, nós condenávamos uma liderança de paz, uma liderança de amor, para justificar os nossos comportamentos ególatras, a nossa necessidade de poder, de status, né? O controle. Só Jesus, para pedir e rogar ao Eterno a misericórdia por esses indiferentes, por esses perversos, por esses ignorantes que pensavam ter poder e estar diante de um grande espetáculo circense. Então, meus amigos, vamos exercitar a paz. Vamos fazer essa paz interna, trabalhar o auto-perdão, trabalhar o perdão das ofensas, agradecer por, nesta caminhada, poder ter o Evangelho de Jesus.
este elemento educativo, explicativo, curativo, terapêutico, que vem nos trazer a mensagem de renovação, que vem nos trazer a mensagem de paz, que vem nos falar de um amor infinito e incondicional, e vem nos dizer que perdoar é a melhor maneira de entender a nós mesmos. Para concluir, vou ler aqui uma mensagem do livro Vigiai e Orai, do irmão José, que nos diz o seguinte: tudo passa. Não te esqueças sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi há de voltar. Sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante. Agradeço mais uma vez ao convite dessa casa querida, desejando a todos muita paz, muito amor e que Jesus nos abençoe. Até breve. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra, que ela nos auxilie a entender e agir de forma mais coerente em cada situação que a vida nos dá, que seja de experiência, de oportunidade para evoluirmos cada vez mais. Muito obrigada, Raimunda. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. E não se esqueçam de curtir e compartilhar nossa palestra para que ela alcance cada vez mais locais e mais pessoas que necessitam ouvir essas palavras. Muito obrigada a todos, tenham uma ótima noite e até a próxima!